Eu tô ansioso, que nem eu tava naquele Brasil-Argentina que o Rafinha falou que nós ia pra dentro deles, que o Romário meteu a pilha errada e ele foi. Romário! Hoje eu tô pela estreia do Ancelotti, tô naquele mesmo clima. Muito bem. Rafael Gomes! Muito bom dia, senhoras e senhores, vamos nessa. Rafael de Velho! Tudo bem, Lelê? Eu também tô ansioso. Eu também. Eu tô curioso, pelo menos. Nathan Nunes! Bom dia, Lelê. Clima agradável, aquele clima, a temperatura de frio que eu gosto. Não é nem muito frio, mas... O frio é aquele da casa dos 20, né? Isso, tô fechado bacana. Com 20 para 15 para 20. Bacana. Então, A temperatura agradável que se fala, né? E estamos tão ansiosos e tão interessados na estreia da Seleção Brasileira hoje que temos uma voz, uma presença, a imagem de um ícone. Aliás, nesse dia, que é um dia icônico aqui pro Grupo RBS, né? Sim. O dia que marca o centenário do seu fundador, Maurício Sirotsky Sobrinho, dentro os diversos ícones da comunicação que temos nessa empresa, um deles está no Bola agora, direto da onde, Rafael de Velho? Guayaquil, né, Eduardo Gabardo? Tudo bem? É isso aí, de velho, Lelê. Um abraço para todos. Falou aqui de Guayaquil, Equador, a cidade que recebe a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, hoje 8 da noite, no estádio monumental Isidro Romero Carbo, a casa do Barcelona de Guayaquil. Posso fazer a primeira pergunta, Lelê? Por favor, velho. Eduardo Gabardo, eu tô muito curioso, porque tu é um cara que acompanha a seleção brasileira há muitos anos. Copa do Mundo, desde 2010, com certeza. Não lembro se 2006 também, tá? Mas... 10, né? Que tal os primeiros dias e as primeiras impressões de Carlo Ancelotti e de ter um estrangeiro na seleção brasileira? Muito positivo, de velho. O Ancelotti, ele claro que... Sabe que ontem teve entrevista coletiva dele aqui em Guayaquil? Sim. Eu tive a oportunidade de acompanhar e eu fiz a seguinte pergunta para ele. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. Como é que ele avaliava esses primeiros dias como técnico da seleção brasileira e a vida dele no Brasil, que foram muito intensos, porque teve ida a 3 estádios, Maracanã, Engenhão, estádio do Corinthians, e da Grande Acomari, em Teresópolis, Cristo Redentor, né? Foi até o Cristo Redentor, foi tudo muito intenso em pouquíssimo tempo. E eu pedi que ele falasse sobre isso, né? E aí ele respondeu da seguinte maneira. Repetindo os lugares que ele foi, como ele gostou, como ele foi muito bem recebido, como ele está feliz com esta nova vida no Brasil, que foi tudo perfeito. E aí ele dá uma tirada no final. Mas teremos que ver amanhã. Que é Amanhã. hoje dentro de campo. Ou seja, Dentro tá tudo del perfeito. campo. Tá tudo perfeito. Mas tem que ver dentro de campo como é que vai funcionar. E dá para resumir desta maneira, porque até agora, olha, as impressões são muito positivas. Ele falou um negócio na entrevista coletiva ontem também que é muito verdade, eu ouvi muito isso da Conmebol. E quando mudou o presidente, né, saiu o Edinaldo Rodrigues, que caiu, e veio agora o Samir Chaudhry, se criou assim uma ideia de que os caras do futebol têm que ter autonomia na CBF. Certo. Então deixa o futebol com quem é do futebol. E isso não acontecia antes. Então a CBF tem executivos top de linha, como Rodrigo Caetano, como o Cícero Souza, que a gente conhece muito bem. Tem o melhor técnico do mundo, o Carlo Ancelotti, então dá autonomia para eles. E eles têm esta autonomia, né? Neste início de trabalho. Então, e o relacionamento do Carlo Ancelotti é muito bom com os jogadores, dá para perceber isso. A gente ouviu durante toda a história de quem conviveu com ele, durante toda a trajetória vitoriosa dele como técnico, que ele tem esta característica. Ser um cara que sabe gerir muito bem o grupo. Então este início de trabalho tem uma impressão muito positiva, mas tem que ver dentro de campo, se de fato as coisas vão funcionar. Mais sobre a entrevista de ontem, o Ancelotti tem aquela cara, a gente só via pela imagem, né? Pela TV, as imagens das entrevistas dele e o que ele falava. Ele tem aquele jeitão sério, em muitos momentos aquela cara fechada, mas aí daqui a pouco ele solta uma tirada engraçada na entrevista e começa todo mundo a rir. É uma figura o Ancelotti. Eu ia perguntar isso, Gabardo. Ele não tá mais bonachão do que a gente... será que é uma impressão nossa? O que é bonachão, cara? O cara mais alegre, mais feliz, mais empático, mais sorridente do que a gente achava que ele era? Ou, tu acha que ele se adaptou ao Brasil? Mais na conta Tu acha que se ele se adaptou ao Brasil ou ele era assim e era o nosso distanciamento, que a gente via ele como um cara mais sério, mais turrão, assim, Gabardo? Assim, sabe, Rafael, que as pessoas com as quais eu conversei, especialmente na Espanha, dizem que ele é assim, né? A maioria, ele passa a maior parte da entrevista com aquela cara fechada. Sério. Aí daqui a pouco ele solta uma pérola, uma tirada, um negócio engraçado. E aí começa todo mundo a rir.
E tem sido assim na seleção brasileira. Claro que o impacto inicial, este começo de trabalho, deve ter sensibilizado ele um pouco mais, né? Deve ter tornado ele mais bonachão, para usar a tua palavra aí, Rafa. Pode ter acontecido isso, sem dúvida, né? Mas ele sempre teve esta característica. Um cara muito tranquilo. Ele foi perguntado, por exemplo, sobre o trote, né? Que é tradicional. O que acontece na seleção brasileira? Quando chega um novato no sentido de ser convocado, de chegar na seleção ali pela primeira vez. No jantar de véspera do jogo, o cara tem que subir em cima de uma cadeira e cantar uma música. Escolhe a música aí, vai e canta. Isso acontece com os jogadores todos. E ele foi perguntado sobre isso, né? Tomer perguntou? O Tomer perguntou e ele respondeu, não, eu sei que vai ter o trote comigo. Ele perguntaram as músicas que ele gosta, né? E ele citou cantores que são amigos dele. Pô, olha o nível de amizade dele, né? Eu citou o Bocelli, né? Andrea Bocelli, que é italiano, e o Alejandro Sanz. São meus amigos, coisa e tal, gosto das músicas deles. Devo cantar uma destas músicas aí de um dos dois no trote da seleção brasileira, que aconteceu ontem à noite no jantar aqui em Guayaquil. E, Gabardo, a gente sabe que, primeiro bom dia, né? Obrigado por estar aqui no Bola com a gente. Aí, Léo. Cara, futebol não é mágica, né? Não tem como da noite pro dia tu transformar a seleção brasileira na seleção que a gente quer, mas qual é a tua expectativa? O que tu acha que a gente pode ver de diferente, de cara do Ancelotti em pouquíssimo tempo, já para a estreia dele hoje? Assim, Léo, tem algumas alterações na escalação, né? Eu acho que na maneira de jogar ele vai aos poucos começar a tentar impor, colocar em prática o que ele pensa, mas é pouquíssimo tempo, né? Acho que a mudança mesmo vem em uma nova escalação, mesclando jogadores experientes da confiança dele, como o Casemiro, como o Marquinhos, como o Alexandro, com novatos na seleção, como o Alexandro Ribeiro, zagueiro do Lille da França, o Estevão já ganhando uma oportunidade na seleção. Hoje ele deve escalar o seguinte time: Alisson, Wanderson, o Marquinhos, o Alexandro Ribeiro, do Lille da França, e o Alexandro. Casemiro, Bruno Guimarães e o Gerson, o Estevão, o Richarlison e o Vini Júnior. Este deve ser o time. Bom. Eu gostei do time, né? Tem o Estevão, ele consegue aliar as duas coisas. Jogadores jovens, novidades, o Estevão já recebendo uma oportunidade, se for confirmado, foi o time que treinou na parte do treino fechado ontem, ainda em São Paulo. Anteontem, ainda em São Paulo, né? Vamos ver se vai ser confirmado esse time aqui. Mas o Estevão esteve no time titular. Um zagueiro novo, que é o Alexandro Ribeiro, que tem sido muito elogiado no Lille da França. E aí tem jogadores da confiança dele, que é natural também, né? Casemiro, Richarlison, Marquinhos, Alexandro. Nessa hora o cara, né, recorre àqueles que ele confia. Até pela questão da gestão do grupo, que ele é tão elogiado por causa disso. E é uma tentativa de recuperação do Richarlison, né? Porque claramente o Brasil tem um problema de centroavante. O Brasil não tem futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro como um todo tem um problema de centroavante. E é uma tentativa. É um jogador que ele trabalhou também, né, Gabardo? O Richarlison. E ele trabalhou no Everton, ele, né? No momento muito bom, de maior valorização, né, do Richarlison, e depois ele foi vendido para o Tottenham. Então, é um jogador que ele conhece bem. Não lembrava Eu acho que é natural, né? No início de trabalho também você, né, querer convocar e colocar no time jogadores que você conhece, que tem confiança total. E eu tenho aproveitando... Ele tem uma... Desculpa, só pra acrescentar. Ele tem uma tranquilidade pra testar time, porque essa eliminatória, ela é basicamente protocolar, um monte né? de amistoso. Não tem como tu ficar de fora, né? Então tu pode testar bastante. É claro que tu vai pegar ali, tu vai ter 2 ou 3 no máximo seleções de um nível decente na América do Sul. Argentina, um Uruguai que vai te complicar uma vida. Eu acho que o jogo de hoje é xarope. O jogo de hoje eu também acho. Sim. O Equador em casa, se ganhar, classifica pra Copa. Eles vão fazer a final deles. O Equador é o segundo colocado, velho. Não é um time ruim. Se fosse em Quito, seria mais difícil ainda. Mas escolheram o Guayaquil, né? Com 3 pontos a menos, por causa da punição da FIFA, aquela. Começou com menos 3. Jogador Tá na frente da seleção brasileira. Isso, exatamente. A expectativa aí é legal também, Gabardo, Obrigado. de público. Os equatorianos estão nessa vibe que a gente tá prevendo aqui também, por essa... Bom, azar do Brasil se eles vão estrear treinador novo, que não vão batizar hoje, é isso? Tem uma expectativa muito grande aqui, de velho. Até é interessante falar sobre isso, né? Primeiro porque a Federação Equatoriana, ela muda nessa reta final de eliminatórias. O Equador, a gente vai lembrar, sempre jogou em Quito, né? Vocês falaram sobre isso. Primeiro lá no estádio Atahualpa, depois no La Casa Blanca, que é a casa da LDU, aproveitando os efeitos da altitude, e agora muda nessa reta final das eliminatórias aqui para Guayaquil, que é a maior cidade do país.
Joga contra o Brasil aqui, na última rodada joga contra a Argentina aqui também. Então hoje tem Carlo Ancelotti e depois na última rodada tem o Messi, né? Se ele for convocado e vier, daqui a pouco pode ser preservado, porque a Argentina já está classificada para a Copa. Enfim, mas o jogo contra a Argentina vai ser aqui. Bom, o que tem de informação sobre isso? Primeiro, alguns jogadores equatorianos que jogam fora do Equador relatavam também dificuldades quando chegavam para jogar na altitude, mesmo sendo equatorianos. E alguns, por exemplo, foram criados em Guayaquil, não foram criados na altitude de Quito. Claro. Então tem esse fator também. E depois a questão regional aqui do Equador. Guayaquil é a maior cidade do país. O estádio de hoje é o maior estádio do país. Então a seleção vem para cá. E outra, tem um detalhe importante. Então, outro dia eu estava no sala de redação, ontem o Maurício Saraiva falou um negócio interessante. Eu acho que antes, quando o Equador tinha uma seleção que não era tão boa como essa da atualidade, precisava da altitude. Isso. Agora o Equador tem condições de ganhar de outras seleções jogando ao nível do mar. Pô, o Equador tem feito ótimas campanhas em eliminatórias, chega na Copa do Mundo sempre, então é uma outra seleção. Obviamente que o otimismo aqui é muito grande, e tem uma questão de limitação do público hoje por uma punição que a Federação Equatoriana recebeu por casos recentes de homofobia nos estádios aqui do Equador, em jogos das eliminatórias. Então hoje 25% da capacidade não pode ser utilizada. O estádio tem capacidade para 60 mil torcedores. Todos os ingressos, né, que foram colocados à venda devem ser comercializados, então teremos um grande público. Ô Gabardo, deixa eu te fazer uma pergunta com relação a um caso que diz direta relação com a gente aqui. Ener Valencia, tá? Porque ficou esquisita essa situação de que o clube, o Inter, comunica à Federação Equatoriana, o jogador está lesionado, e a Federação Equatoriana exige, né, obriga que ele se apresente. Tu tem alguma informação sobre o que está acontecendo, o que o Valencia está fazendo aí? Até porque, só para contextualizar também, o Gabardo falou disso no primeiro dia lá da chegada, né, Gabardo? Que quando chegou antes da seleção já tinha esse assunto, já estava no teu canal, também na coluna. E a atualização, para saber essa do Lelê? Pois é, Edvério, Lelê, eu tô hospedado, nesse momento eu falo aqui do Hotel Ouro Verde, que é um hotel muito tradicional aqui de Guayaquil. A seleção brasileira está no Hotel Hilton, que aliás é o hotel que recebeu o Grêmio naquela semifinal da Libertadores em 2017. Aqui em Guayaquil o Grêmio jogou nesse estádio no jogo de hoje à noite, né? Então eu tô aqui no hotel onde o Equador está concentrado. Eu vi o Ener Valencia aqui e ele tem colocado todos os dias o uniforme de treino e vai pro treino da seleção do Equador. Mas lá ele tem permanecido na academia. Ele não tem ido para o campo, né? Ontem o BKSS teve coletiva, do Ancelotti também teve coletiva do técnico argentino da seleção do Equador. Ele disse, foi perguntado obviamente sobre isso, né? E ele disse que ele chamou tanto o Plata, que aliás volta amanhã para terminar o tratamento no Flamengo, como o Valencia, porque se tiver uma mínima possibilidade de aproveitar um jogador dessa importância, ele chama. Também para que eles se sintam parte do grupo. Tem o segundo jogo da Data FIFA, que daqui a pouco, né, vai que o Valencia consiga voltar. Mas para hoje, pelo que eu venho sentindo aqui no ambiente da seleção do Equador, é muito pouco provável que o Valencia jogue. Não deve ser aproveitado. Então ele foi trazido para cá mais para se ambientar o grupo, para ver se tem uma mínima possibilidade de jogar. Quando ele chegou no aeroporto, ele disse aos jornalistas equatorianos que está bem melhor da lesão. Mas assim, as informações que circulam por aqui é que para jogar é muito difícil, muito pouco provável, lembrando que o Inter emitiu uma nota oficial dizendo que ele não tem condições clínicas para jogar nesta data FIFA. É bom pro Inter saber isso, né? Porque o Inter tem um monte de baixa. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante pro Inter saber se ele tá à disposição ou não, porque tem jogo na quinta-feira que vem, né? Pois então, é. De repente o cara vai pro jogo também, né, Lelê? Pela lógica, né? Pela lógica, ele joga quinta. Pelo pouco de fisiologia que nós Se conhecemos. ele foi pra lá pra tentar jogar antes de quinta. Se ele tá lá com uma análise médica do Equador, equatoriano, dos médicos da Federação Equatoriana, que estão dizendo, pode vir que daqui a pouco pode ser que entre. Então é claro que quinta-feira que vem ele vai estar bem. Eu tô contigo. Mas que é um risco gigantesco. Tem umas pessoas que saem do país e melhoram de saúde. Tu convocar um cara para jogar, um cara que tá machucado, tu convocar ele para tentar que ele jogue alguns minutos, podendo prejudicar o clube dele. Pois é. Sim. É muito arriscado. Se o Equador isso. tivesse em sétimo na tabela, ele vai estar em segundo. Eu digo porque se fosse um jogador do Grêmio que eu considerasse importante numa situação dessa, eu estaria muito puto. Eu estaria putaço, porque, cara, claro que a gente entende que tem que prestar ali o seu serviço de seleção, mas o clube é onde ele ganha ali o maior salário, é onde ele, né, tem a exposição,
e tudo mais, e é onde ele tem que render bem para poder chegar na seleção. Claro. E é isso, e é uma coisa que daqui a pouco tu vai forçar um jogador num contexto que, não é assim, meu Deus, vida ou morte, assim, pro Equador, né? Ele vai pra Copa do Mundo. Sim. Ele vai pra Só Copa. que eu acho que, no caso no que se refere ao Inter, aí, sobre o Ener Valencia, é claro que tá todo mundo de olho em relação a hoje, né? Pô, imagina, eu acho que vai ser um absurdo se ele jogar. Os torcedores do Inter vão ficar indignados, a direção do Inter vai ficar. Mas eu acho que tem que ter atenção total para terça-feira, né? Que é o segundo jogo dessa data FIFA. Quando o Equador vai jogar em Lima, no Peru, contra o Peru. Tem gol. Porque aí, né, nesse Peru e Equador, já vai ter um tempo maior de recuperação, daqui a pouco ele pode ter melhorado, e é 2 dias antes do jogo do Inter. É. Então, se ele jogar na terça-feira contra o Peru, aí é complicado, né? Porque como é que vai jogar 2 dias depois pelo Inter? E se o cara joga, Bardo, e se machuca de novo? E tu acha que dá e não dá? Quantas vezes a gente já viu isso? Jogador que tentou, que voltou e no meio do caminho sentiu de novo a lesão. Isso aqui preocupa. O Inter, o que mais tem é jogador no departamento médico. Né? Pode agravar e perder o jogador. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Dá um a gente recado. já continua com o Gabardo diretamente de Guayaquil, porque eu preciso falar aqui o seguinte, ó. Olhe para o amanhã, contemple o seu futuro. Ele pode começar hoje com o Clube do Milhão Banrisul, um consórcio com cartas de crédito imobiliário de 500 mil a 1 milhão de reais. O Clube do Milhão é uma oportunidade para quem quer investir com inteligência, diversificar os ativos e ainda garantir uma fonte de renda extra no futuro. Com ele, você pode comprar a casa dos sonhos, um prédio comercial ou até expandir suas terras. Tudo isso sem entrada, sem juros e com taxas especiais. E para facilitar ainda mais, Léo, você pode contratar o consórcio Clube do Milhão diretamente pelo app Banrisul. Mas atenção, as vagas são limitadas. Acesse o nosso app, clique em consórcio, escolha e contrate. Consórcio Banrisul, contemple o seu futuro. Eu tenho uma última pergunta pro Gabardo, que não tem nada a ver com seleção, pra gente até agradecer. Como é que é a noite em Guayaquil? Não. Ele é um cara É casado. uma boa né? pergunta. Ele se aposentou já. É uma boa pergunta. Mas ele já foi solteiro em Guayaquil. Ele já foi solteiro em Guayaquil. Já foi solteiro em Guayaquil, Gabardo? Já fui. Ó, viu? Eu vim pra cá umas 3 ou 4 Então, vezes. como é que era, então? Como é que era a noite em Guayaquil no passado? Naquela época. Respondendo bem objetivamente, Guayaquil não foi uma cidade que eu tenha saído de noite, na época de solteiro. Fuso horário, né? Fuso horário, né, Gal? Não tive a oportunidade de conhecer. Espanhol é mais... Quantas horas a menos são aí? 2, 3? 2 horas a menos. Mas assim, nessas viagens, claro que tem viagens que são mais rápidas, outras com mais tempo. De vez em quando dá pra fazer alguma coisa, de vez em quando não dá. Nessa aqui, eu tive dificuldade até pra sentar, conseguir comer no restaurante. Foi muito corrida, assim, né? Tem momentos que dá, tem momentos que não dá. Aqui eu não tive a oportunidade de conhecer muito, não. Grande gabardinha, né? Eu entendo ele. Ele tá lá a trabalho, Eu né, gosto gente? dele. Ele tá lá a Já trabalho. viajou a trabalho também, Tudo deu bem, mas teus pulos. Mas então, às vezes o cara consegue, às vezes não consegue. Como é que agora tá muito organizado o calendário da data FIFA, o cara tem que trabalhar pra caramba, né, Gabardo? não, cara. Agora o cara presta serviço pra muita gente. Mas a cidade é legal, a cidade é bacana. A cidade é muito legal, uma cidade grande, né? Pô, 3 milhões de habitantes, maior cidade do Equador. E com tradição no futebol, esse estádio aqui, ontem eu tive ali, é um estádio muito grande. E quem não vai lembrar de Barcelona, de Guayaquil e Grêmio, né? O jogo da semifinal da Saudade Libertadores de dessa época do 2017, Grêmio. defesa do Eu não Marcelo vou lembrar. Groi. Saudade. E é um estádio muito bacana, muito legal. Uma cidade bem agradável, bem bacana mesmo. A minha última pergunta pra gente agradecer o Gabardo não tem nada a ver com seleção brasileira, nem com o jogo de hoje, mas é que tá no canal e eu fiquei muito curioso pra saber se tem alguma atualização, Gabardo. A gente só falou por cima. Qual canal, de velho? Do canal do Gabardo. então- Gabardo Quantos tá no YouTube, inscritos cara. tem Pra agora? gente dar Vamos ver, vamos dar um erg aqui. Foi boa. Rumo aos 50 mil. não. 50 mil. Vamos Quanto é que nós bater temos 50 agora? mil aí. Quanto tu tem, Gabardo? Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos Tô ver. abrindo aqui o teu canal. Nós estamos 40 e- nesse momento, peraí que deixa eu não... 46.900. Não, Vamos bater 50 aí, galera. 50 mil fecha Ó, essa todo semana. mundo vai no YouTube, ele agora já tá vendo a gente. Tem quantos na nossa live? Tem o quê? Uns 5, 6 mil na 10 nossa mil, live? por aí. 10 Uns mil? 8. É. Então, porra, todo mundo que tá aí, vai rapidinho no canal do Gabardo, te inscreve ali, ó. Isso. Vamos bater esses E 50 mil do comenta no Gabardo. último vídeo, vim pelo bola. Isso Tá, aí, boa. que nós queremos testar o nosso engajamento ali, ó. Boa. O que quer saber do Gabardo? Dos uniformes. A gente falou do Eu quero novo saber. fornecedor do sim. Grêmio. Eu quero saber outra coisa também sobre o Então Grêmio. pergunta, aproveita. Sobre essa história aí que o Christian Oliveira pode receber uma punição da Comembol. Eu li na tua coluna meio por cima, eu gostaria que tu explicasse. É que ele não tem acesso ao GZH, então ele só lê a manchete. não. né? Ele não paga Não, GZH. Isso. Não, eu Mas tenho a firma eu tô- aqui, né?
Eu tô aqui pra isso, Natan. Tô aqui pra isso. É bem melhor ele Se tiver falar. de dúvida... Não, claro. Me chama. Quando entrar a coluna, me chama que eu venho aqui e explico. O seguinte, deixa eu começar com a questão do Divério, né? Até a semana que vem o Grêmio deve definir. O prazo final era até o final de maio, deve ficar agora para final da primeira quinzena de junho. Um novo fornecedor de material esportivo. O Grêmio abriu uma concorrência para todo mundo que tivesse termina em dezembro o contrato com a Umbro, todo mundo que tivesse interesse, né, em ser a nova fornecedora, fazer a parceria com o Grêmio, apresentou proposta, foram 11 propostas, e agora restam 3 empresas na reta final para o Grêmio definir: New Balance, Puma e Mizuno. Uma dessas 3 vai ser a nova fornecedora de material esportivo do Grêmio para de 2026 em diante. O contrato pode ser de 3 a 5 anos, isso vai ser definido ainda. Boa. Então é New Balance, Puma ou Mizuno. Uma dessas 3 vai ser a nova patrocinadora, a nova fornecedora de material esportivo do Grêmio. Então tá encaminhado para isso, né? Vamos ver qual vai ser a definição, isso deve acontecer até a semana que vem. A questão e aí eu vou entrar numa outra situação muito curiosa, que são as multas da Conmebol, e teve agora, hoje eu publiquei pela manhã, e já vou explicar aqui, uma punição pesadíssima. Vocês lembram do segundo Castilho? Quem não vai lembrar o Claro. Ah, o elegante. Smoking. Usou smoking nesta Copa Libertadores da América, pois ele levou uma multa de 250 mil reais da Conmebol. Por quê? Por se vestir bem. Não, eu li a coluna. Eu também. O que aconteceu? É o chamado marketing de emboscada, que é algo que a FIFA faz, a Conmebol faz, e eles são muito rígidos, né? Uma pena que não deu para conectar no vídeo aqui, porque a internet não está me ajudando aqui em Guayaquil, eu não consegui entrar em vídeo com vocês. Para usar um exemplo bem claro, bem prático, eu comprei, estou na minha frente aqui, uma garrafa de água mineral equatoriana. Para eu entrar dentro de uma área de competição da Conmebol, da FIFA, eu tenho que tirar o rótulo da garrafa. Eu não posso entrar com uma marca que não seja patrocinadora da competição, no caso da Libertadores, das eliminatórias ou da Copa Sul-Americana, no caso da FIFA, da Copa do Mundo. Eu só posso entrar com uma marca que não seja parceira, né, da organização da competição se eu tiver autorização, né? Então eu não posso entrar com eu vou tirar o rótulo da garrafa de água mineral para entrar com essa garrafa no estádio. Sim. Se eu entro com o rótulo, os caras vão lá e tiram. Bom, o que o segundo Castilho fez? Eu acho que é um exagero, né, o que a Conmebol fez com ele, mas é a regra. Ele colocou um bottom de um patrocinador no smoking. Ele entrou na área técnica, em vários jogos, de smoking, para dirigir o Barcelona aqui de Guayaquil. Pingou, né? E aí tinha um patrocinador, a Loteria Nacional aqui do Equador, no smoking dele, e isso é considerado marketing de emboscada. Não perfeito. pode. Não Só pode. que a pena, a multa foi pesadíssima. $50 mil, 280 mil reais. Certamente foi mais que ele vendeu a expulso para o bottom, né? Ô Gabardo, a gente precisa ir pro intervalo aqui por causa da rede, já bateu 11h30. Eu não sei se tu continua com a gente depois, ou tem outros compromissos, tem outros né? compromissos. Então beleza. Então Só o Christian Oliveira. Ficou a minha pergunta pendurada. E o Christian Oliveira, a Conmebol abriu um expediente disciplinar contra ele porque ele perdeu um gol naquele jogo contra o Luquem, chutou a placa de publicidade, rasgou toda a placa ali atrás do gol. Vai ser multado também. Deve ser bem mais branda, deve ser na casa de $5 mil, mas vai levar uma multa também. Não, beleza. Achei que era porque ele tinha perdido. Eu ia dizer, os atacantes do Inter estão ferrados. Mas obrigado então, Gabardo, pelas informações. Imagina se os clubes metem essa cláusula. Obrigado pelas informações, uma boa estada aí. E a gente... Bom, tu vai hoje à noite. a gente vai acompanhar hoje à noite, certamente, 8 horas, Equador e Brasil. Todas as informações e também todo mundo se inscrevendo lá no canal do Gabardo, informações exclusivas. Pois então, Beijo né? pra vocês. Valeu, Gabardo. Se bater os 50 mil, faz um vídeo pra nós. Isso aí. Na hora que vocês quiserem. Amanhã eu vou pra São Paulo, pra Brasil e Paraguai. Estou à disposição de vocês na semana que vem, se precisar ir. Com certeza. Voltaremos. Obrigado, Gabardo. Um abraço. Eduardo Gabardo, direto de Guayaquil.